Oi, eu sou Maristela Rosa e tá começando o primeiro Papo de Preta ensaio. Tô começando com este novo formato, com este novo canal, com o objetivo de a gente conversar sobre grandes temas que tenham a ver com as nossas questões de raça e de classe brasileiras. A ideia é que a gente pegue um livro base para que a gente converse sobre esses diferentes temas, né? E para conversar sobre identitarismo, eu peguei este livro aqui, ó, como base. Armadilha da Identidade, Raça e Classe nos Dias de Hoje, do Assad Haider. Esse livro aqui, ele é muito bom, ele é muito importante, ele é muito interessante, porque ele vai fazer uma discussão sobre o que é o identitarismo, como o identitarismo vem sendo mobilizado hoje em dia, porque eu tenho certeza que você já ouviu coisas tipo: nossa, o identitarismo no Brasil tem sido um grande problema, o identitarismo vai promover a volta do Bolsonaro, se a esquerda continuar com o discurso identitário, o Bolsonaro volta. Você deve ter ouvido por aí em análises políticas que você viu na internet, que você leu, ou até em conversas aí de bar, com amigos e tudo mais. E aí, afinal de contas, o que é identitarismo? Você sabe o que é? O que tem sido popularmente, né, dito como identitarismo são as discussões, as conversas, as ideias, até políticas públicas que são pautadas, voltadas às mais diversas identidades. Então a luta contra a LGBTfobia, leis que vão de encontro a isso, né, leis que falam das questões de gênero, a luta por uma representação melhor das pessoas negras na mídia, né, tudo isso, toda essa busca de acolher as diferentes identidades, né? Além da identidade padrão, que é a branca, masculina, heterossexual, né? Toda essa luta tem sido chamada de luta identitária ou identitarismo. E aí alguns, tipo Ciro Gomes, eles vão dizer que essa luta identitária passou dos limites. Que quando a gente começou a falar demais de gay, de negro, de mulher, a gente parou de falar com o povo. Essa ideia é como se houvesse um povo, uma classe trabalhadora que não tem gênero, que não tem raça, que não tem sexualidade, e aí a gente deixou de falar com eles para falar dessas coisas. E outras pessoas vão dizer também que essa onda identitária, inclusive que veio muito com a questão do lugar de fala, né, que aqui no Brasil ficou bastante popular, com a Djamila Ribeiro, que inclusive tem um livro que se chama O que é Lugar de Fala, que quando a gente popularizou isso se tornou algo extremista, que aí agora só LGBT pode falar de LGBT, só negro pode falar de negro, e que isso seria um grande problema. Eu discordo bastante desses dois pontos, né, dessas duas críticas ao identitarismo. Primeiro porque quando a gente fala, por exemplo, que falar das questões de raça não é falar da nossa classe trabalhadora, isso é um grande erro. Porque quando a gente está falando das grandes pautas do Brasil, quando a gente está falando de segurança pública, quando a gente está falando de insegurança alimentar, quando a gente está falando de uma grande parte da população que não tem saneamento básico, de acesso à educação, enfim, tantas outras coisas, tudo isso passa sim pela lógica escravocrata brasileira. Passa pelo racismo que nós, como população, como sociedade, nunca superamos. E não tratar disso é não tratar do Brasil, é falsear o que é o nosso país. E aí, a segunda crítica, ela me deixa intrigada, assim, porque o que vem acontecendo no Brasil, né? A gente tem pesquisadores, ideólogos brancos que estão estudando as questões raciais brasileiras já tem algum tempo, né? E aí, eles são ruins? O trabalho deles é ruim porque eles são pessoas brancas? Não, com certeza não. Mas a questão é que agora, nos últimos anos, né, a gente tem pessoas negras ingressando nas universidades cada vez mais, principalmente quando a gente teve o sistema de cotas, né, adotado pelas universidades brasileiras. E aí, alguns desses alunos negros e negras continuam na vida acadêmica, eles vão aí para a área de pesquisas e tudo mais, e aí alguns desses pesquisadores vão pesquisar as nossas questões de raça no Brasil. Quando eles chegam como pesquisadores e pesquisadoras negros e negras, eles vão disputar espaço com esses pesquisadores brancos que já estavam
né, nesse lugar, neste mercado. Afinal de contas, no capitalismo, infelizmente, não tem lugar para todo mundo. E aí esses pesquisadores brancos que iam dos 10 eventos sobre o tema, agora eles vão em 7, eles vão em 6, porque aí agora esses pesquisadores negros e negras estão dizendo, ó, eu tô aqui, esse lugar aí de fala, né, este lugar de fala branco, classe média, que olha para nós de fora, você já tem, o Brasil já ouviu esse lugar. Que tal eu aqui agora? Que tal me ouvir? E aí, esses pesquisadores, se vendo tendo menos espaço do que eles tinham antes, né, eles ficam preocupados. Como assim? O meu trabalho não presta mais? O meu trabalho não serve? Isso está errado, isso é segregação, só porque eu sou branco e não sei o quê. A questão é que nós, enquanto população negra brasileira, saímos do lugar de só espectadores ou de só objeto de pesquisa e agora nós somos pesquisadores também. E agora nós estamos disputando esse espaço. E nem todo mundo está preparado para isso, gente, a verdade é essa. Então, Maristela, quer dizer que o identitarismo é uma coisa linda e maravilhosa e todas as críticas a ele você é contra. Quer dizer isso? Não, muito pelo contrário. O identitarismo é sim um grande problema para a gente atualmente. E ele é um grande problema por 2 grandes motivos, no meu modo de ver. Primeiro, porque ele nos leva, enquanto classe trabalhadora, a achar que as coisas estão mudando de verdade, enquanto elas continuam as mesmas. E segundo, porque com o discurso identitário, a gente tem abrido mão de lutar por emancipação. Isso é muito sério. E como que isso tem acontecido? É justamente isso que eu vou tentar responder hoje com este ensaio e com a ajuda da leitura desse livro aqui. E aí, nesse livro, o autor, né, o Assad Haider, ele vai começar dizendo pra gente que sim, identidade é muito importante. O lugar da onde a gente vem, a nossa cultura, tudo isso vai construir quem nós somos e, mais do que isso, a maneira como a gente se veste, a nossa cor de pele, o nosso cabelo, os nossos traços, vão informar também para as outras pessoas, né, para os outros, quem nós somos, o que elas deveriam esperar da gente, quem elas acham, né, que a gente é, até inferir quais habilidades nós temos e não temos. E tudo isso dentro de uma sociedade racista passa sim por muitos estigmas. Quem não é branco vai passar por muitos estigmas simplesmente por suas características, por ser quem é. E a questão é, qual é a sociedade que a gente vive? É importante que a gente entenda. Nós vivemos na sociedade de classes. Porque entender que a gente vive numa sociedade capitalista, todo mundo entende, né? A maioria sabe disso. Mas a questão é o que significa viver numa sociedade capitalista? Significa viver numa sociedade orientada pelo lucro, pela propriedade privada e pela exploração de classes. Em resumo, dentro da sociedade capitalista, a gente tem uma classe que é aquela que concentra o capital nas suas mãos, né? Ou seja, ela é que tem as terras, ela é que tem as empresas, ela é que tem as fábricas. E aí, essa é a classe burguesa e ela detém os meios de produção, ou seja, ela concentra a riqueza nas suas mãos. E a gente tem a classe trabalhadora, que é essa classe que não tem esses meios de produção, a única coisa que ela tem é a sua força de trabalho, e ela vai vender essa força de trabalho para os burgueses para que ela não morra de fome, né? Para ter teto para morar, para conseguir comprar comida, roupa e etc. E o que tudo isso, o que essa organização de classe na sociedade tem a ver com identidade? Tem absolutamente tudo a ver. Porque num sistema de exploração, construir dentro dessa classe explorada uma parte que é estigmatizada é muito lucrativo para quem explora, né? No caso, a burguesia. Porque se a classe trabalhadora já é explorada, essa parte estigmatizada vai ser ainda mais explorada. Ou seja, vai fazer os mesmos serviços e ganhar ainda menos para isso. Sabe quem entendia muito bem isso? Os Panteras Negras. Inclusive, né, o Partido dos Panteras Negras, eles tinham um jornal que era circulado ali entre as pessoas para fazer circular as ideias, né, dos Panteras. E aí tem muitos textos desse jornal onde eles chamam o racismo e a segregação que o povo negro
vive nos Estados Unidos de colonialismo doméstico. O que eles estão querendo dizer com isso? Que a mesma lógica das colônias e dos colonizadores, ou seja, os colonizadores indo lá explorar aquela colônia, é a mesma lógica aplicada aos negros dentro dos Estados Unidos. E o racismo é a arma, é a justificativa para essa exploração. Inclusive o Huey Newton, que é um dos fundadores do Partido dos Panteras Negras, ele chegou a dizer a seguinte coisa, ó, vou ler aqui para vocês. O Partido dos Panteras Negras é um grupo nacionalista revolucionário e enxergamos uma grande contradição entre o capitalismo neste país e os nossos interesses. Percebemos que este país se tornou muito rico através da escravidão e que a escravidão é o capitalismo ao extremo. Temos dois males a combater: o capitalismo e o racismo. Devemos destruir tanto o racismo quanto o capitalismo. A questão é que os panteras entenderam algo que o discurso identitarista faz com que a gente não perceba, faz astutamente, de forma bem pensada, para que a gente não consiga compreender que raça não é um conceito biológico, e sim político. É por isso, inclusive, que uma mesma pessoa pode ser vista tendo raças diferentes em diferentes partes do mundo ou até em diferentes partes de um mesmo país, porque não é intrínseco biologicamente a nós a raça. Na verdade, ele é um conceito sociopolítico. Então, dependendo dos lugares que você está, você vai ser lido de maneiras diferentes. E aí isso significa dizer, então, que racismo não existe, ou se ele existe, ele não é tão relevante assim pra gente, afinal é uma construção. É isso que quer dizer? Não, muito pelo contrário, gente. Significa compreender, na verdade, de onde vem, qual a raiz da sociedade racista, para que a gente consiga, de fato, se emancipar enquanto população negra, enquanto população racializada, enquanto classe trabalhadora. E aí, então, qual é a origem, né? Qual é essa origem da sociedade racista? E aí o Assad vai dizer, no livro, né, que a gente está pegando como base, que desde a fundação da República, o racismo está ligado à exploração econômica. Como bem denominavam os panteras negras, o colonialismo doméstico. E aí a raça, como esse conceito político, atende a pelo menos dois grandes interesses, né, dessa sociedade capitalista, dos capitalistas, né, de fato, dos que exploram a classe trabalhadora. Primeiro, é essa parte aí estigmatizada ser muito explorada, né, muito além do que a parte que não é estigmatizada. Então, no Brasil, por exemplo, a gente está falando de pessoas negras tendo os piores postos de trabalho, assumindo os piores cargos, né? Pessoas negras, inclusive, se comparadas a pessoas brancas no mesmo cargo, elas vão ganhar menos. E por que que isso acontece? Porque a gente tem uma máquina racista brasileira que faz com que pessoas negras não consigam alcançar plenamente educação, saúde, alimentação de qualidade, moradia de qualidade. Tudo isso interfere absolutamente na maneira como a gente vive. E aí o que a gente faz é ou trabalhar com o que tem ou morrer de fome. E aí a gente trabalha com o que tem, com o que a gente consegue, para ter um teto para morar, para ter comida, moradia, roupa, etc. E o segundo interesse, né, da classe burguesa que o racismo atende muito bem é: ele nos separa enquanto classe. Trabalhadores negros e brancos, por exemplo, vão se olhar estando no mesmo lugar de formas diferentes, mesmo que estejam nos mesmos postos de trabalho, passando por dificuldades muito semelhantes. Pessoas brancas, acreditando nessa supremacia branca, que são diferentes de pessoas negras, muitas vezes vão cometer atos racistas, falas racistas de forma imediata, né, a pessoas negras. E aí essas pessoas negras nunca vão se aliar a essas pessoas brancas para construir um movimento político, e essas pessoas brancas também, acreditando de alguma forma ser superiores, nunca vão se unir a pessoas negras, a pessoas racializadas, também para construir um movimento político, um movimento de classes para questionar, para bater de frente com essa burguesia. Inclusive, esse conflito de raça foi amplamente utilizado na história
do Brasil para justamente dividir a nossa classe. O Brasil foi sede de várias teorias racistas, eugenistas até, né? E, inclusive, quando houve uma forte migração para o sudeste do país, muitos patrões estimularam esses conflitos raciais para que dificultasse essa criação de sindicatos, para que não houvessem greves, tudo isso para que a classe exploradora continuasse e continue nos explorando. E agora, né, neste momento, no século XXI, o que a gente tem é a ideia identitária, né, a luta identitária, nos fazendo acreditar que a luta da sobrevivência é tudo que a gente tem, é todo o nosso horizonte, conseguir sobreviver. E aí, quando muito, no caso de nós, pessoas negras, né, a gente se contenta com ver um ou outro negro no topo, né, a famosa frase pretos no topo. A gente fica sobrevivendo enquanto base social, olhando para alguns que conseguem chegar neste topo. Inclusive, o Assad Haider, né, vai nos lembrar muito bem no livro que a gente está usando como base, que em 2014 os Estados Unidos tiveram pela primeira vez uma família negra, né, ocupando a Casa Branca, a família Obama. E nesse período que eles estiveram lá, violência policial que assassina jovens negros nos Estados Unidos parou? Não, não parou. E por que não? Porque a sociedade de classes e de exploração continuou a mesma. Ter estes negros no topo não fez a menor diferença. E, gente, vamos falar a verdade? A ideia de topo nem deveria ser sequer uma opção para quem quer de verdade o fim do racismo. Porque é justamente essa ideia de que algumas pessoas merecem tudo de bom, tudo de melhor que vem com esse topo, enquanto a maioria, a base, vive mal, muito mal, com pouquíssimas condições. É justamente essa lógica que sustenta toda essa sociedade de exploração, de injustiça, de racismo. É justamente por isso que a gente tem que entender duas coisas muito importantes. A primeira coisa é que a luta pelo fim do racismo não pode de maneira nenhuma se descolar da luta de classes. A luta real pela nossa emancipação enquanto população negra é uma luta revolucionária, sempre foi e sempre será. Uma vez que o racismo é um mecanismo de exploração econômica, só o fim desse sistema, só o fim desse modo de exploração de classes vai abrir caminho para que a gente produza uma outra sociedade, uma outra realidade. O segundo ponto que é absolutamente importante é a nossa compreensão de que a luta contra a supremacia branca, contra o racismo, precisa ser uma luta de toda a classe trabalhadora, não reservado apenas a pessoas negras ou a pessoas racializadas. Todo trabalhador, toda trabalhadora que efetivamente luta pelo fim dessa sociedade de exploração precisa estar lutando também ativamente, conscientemente, pelo fim dessa branquitude, pelo fim dessa lógica de exploração que estigmatiza pessoas para conseguir explorá-las ainda mais, né? Nesse caso, com estigma racista. Parafraseando o que o Assad Haider diz nesse livro aqui, ó, a luta contra a supremacia branca é central na luta de classes num nível fundamental. E aí, pensando no identitarismo e como ele cresceu, a gente também tem que entender que o identitarismo, esse discurso, ele não cresceu só porque uma parte da esquerda perdeu esse horizonte de luta de classes, né? Mas também porque o identitarismo, ele é perfeitamente compatível ao capitalismo. Isso porque as identidades afirmadas e reafirmadas no capitalismo viram o quê? Produto, consumo. E aí são livros, são filmes, são roupas, são acessórios, tudo isso, né, sendo vendido aí para o indivíduo para ele reafirmar a identidade dele. Para o mercado, para o capitalismo, isso é absolutamente maravilhoso. Você consome e você acha que essa é uma luta política. Na verdade, você está sendo reduzido, mais uma vez, a um mero consumidor. Nesse caso aqui, né, nessa conversa, eu estou tratando principalmente das questões de raça, mas tratando do discurso identitário, a gente pode estender isso para as questões de sexualidade, para as questões de gênero também. O identitarismo acaba
vindo de uma lógica liberal onde o centro de tudo é o indivíduo. E por que que isso seria um problema? A gente vai recorrer de novo ao livro, ao Assai de Heidegger, onde ele diz assim, ó: o paradigma da identidade reduz a política a quem você é como indivíduo, a ganhar reconhecimento como indivíduo, em vez de ser baseada no seu pertencimento a uma coletividade e a luta coletiva contra a estrutura social. Em outras palavras, o discurso identitário, sendo absorvido aí pela lógica liberal, ele tem nos neutralizado para a luta política, para a luta coletiva, para a nossa luta enquanto classe trabalhadora. O que a gente tem sido estimulado a fazer é olhar só para nós mesmos, é olhar só para as nossas necessidades, para as nossas ambições e aí correr atrás desse topo, sem nem mesmo questionar a estrutura, sem questionar nada socialmente. A ideia é que essa sociedade que agora nos inferioriza enquanto população negra, nos tira direitos, é a sociedade que vai nos dar riqueza, nos dar poder, nos fazer importantes. E a verdade é uma só, gente: não vai. E sobre isso, o autor ainda vai nos alertar. Reivindicar inclusão na estrutura da sociedade como ela é, significa se privar da possibilidade de mudança estrutural. Nós, comunistas, não queremos apenas sobreviver nesse sistema como ele é. Nós queremos revolucionar, nós queremos libertar, nós queremos emancipação de fato. E se é mudança estrutural que a gente quer, nós não podemos abrir mão da nossa principal força, que é a força da luta coletiva, da nossa organização enquanto classe. E nós não podemos esquecer da nossa principal luta, da raiz de todos esses estigmas, que é a luta pelo fim da sociedade de exploração de classes. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro ensaio. Me digam o que vocês acharam, se vocês gostaram do formato. Vamos conversar mais sobre esse tema. Ficou alguma dúvida sobre identitarismo? Deixem aqui nos comentários que eu quero saber. Se tem outros temas que vocês gostariam que eu tratasse aqui com relação às questões da nossa luta da classe trabalhadora e questões raciais também da nossa classe trabalhadora brasileira, deixem aqui que eu vou adorar saber. Obrigada. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque meu objetivo é fazer mais vídeos como esse. Mais vídeos como esse dão bastante trabalho. Eu imagino que vocês tenham visto aqui, quando esse vídeo foi longo, a gente fez muita pesquisa, eu li bastante, escrevi muito para que esse vídeo saísse desse jeito. Então, considere me apoiar no apoia.c/Papo de Preta, porque assim eu consigo continuar este trabalho e esse projeto. Tá bom? Um beijo enorme para vocês e até a próxima. Tchau!